Bom, eu vou chamar então agora o Dr. Alberto Guimarães, que é obstetra e fundador do Parto Sem Medo. Ele vai falar agora uma abordagem diferente do que a gente está acostumado a trazer, né? Que a gente sempre põe o pediatra para falar de aleitamento, mas dessa vez nós trouxemos um obstetra para falar de amamentação, né? Sobre a ótica, né, da mulher e do próprio obstetra. Doutor Alberto, por favor. O seu áudio está fechado. Olá, ok? Agora sim. Olá, Roberta, bom dia a todos. Realmente, Moisés, você foi muito hábil aí com a Bárbara, viu? Você trouxe... você foi muito hábil aí com a Bárbara, viu, Moisés? Está ouvindo? Está ouvindo? Você realmente foi um avião, porque a Bárbara chegando mesmo. Parabéns, a apresentação foi maravilhosa, e a Bárbara, então, deu um grande show. Bom, inicialmente eu quero agradecer esse convite, realmente, viu, Roberta? E dizer o seguinte, quando eu vi o título, que é essa questão do aleitamento, na perspectiva da mulher, né, e dito depois de falado por um homem, por um obstetra e tudo mais, eu resolvi, depois de pensar um pouquinho, pedir licença a vocês para a gente fazer quase como um olhar, né, pegar um espelho, um grande espelho, e dar uma olhada em nossa volta de que mulher é essa, né, que a gente está falando, e para que mulher a gente dirige as nossas campanhas, o aconselhamento que o Moisés também falou, né? Quem que é esse personagem? Daí eu vou me colocar um pouquinho de onde eu venho da roça, eu sou baiano do interior, nascido de parteira. Daí eu vou me apoderar um pouquinho do reflexo desse espelho, dessas mulheres que eu pude ver e acompanhar no começo lá do meu nascimento, né, no período inicial, onde eu pude ver mulheres amamentando filhos, aquela ideia de mães de leite, né? Eu pude ver isso, umas negras, né, saudáveis assim, tal, que amamentava o sobrinho que amamentava, aquilo me chamava a atenção. Ao longo, depois do nosso crescimento aí, né, da questão da formação, faculdade e algumas escolhas na vida e percepções do quão importante é essa questão do aleitamento, né, veio depois uma atuação nossa na coisa pública, onde eu pude ficar por 4 anos num projeto na Secretaria Municipal de São Paulo, onde eu fui gerente médico de 4 maternidades, de 9 maternidades por 4 anos, nessa questão de humanização de parto. Então, eu pude ver muito essa questão dessa mulher, dessas mulheres que a gente ficava falando sobre elas e tudo mais. E para falar dessa mulher, talvez a gente tenha que ir atrás um pouco da questão histórica dessa mulher, né? A gente tem que pensar, por exemplo, essa mulher, ela simplesmente não saiu desfilando, não saiu se colocando, por exemplo, como essa linda Bárbara. Ela já não teve o espaço para se colocar. Essa mulher, ela vem de uma relação onde a nossa cultura, a nossa história, por exemplo, do machismo ou do patriarcal, né? Onde essa mulher praticamente não existia ainda. Essa mulher era basicamente para servir para aquele homem ou para o homem que mandava, que resolvia e tudo mais. Era uma mulher que a questão que há que se pensar de conquistas e de lutas, sempre eu acho que estava na veia dela. Mas essa mulher teve que passar por situações extremas, onde basicamente a questão da própria reprodução
aparentemente era questão só do homem, né? Quer dizer, o homem resolvia e queria, ia providenciar um filho, e a mulher praticamente recebia esse espermatozoide e crescia a barriga e paria, né? Nós podemos ver essa mulher e temos que olhar para ela no sentido, por exemplo, de dos momentos importantes que se comemorou bastante, um pouquinho de liberdade, com a questão dos anticoncepcionais, por exemplo, onde ela imaginava que agora vai poder ter um pouco vai ter um pouco de sexo, vai ter um pouco de amor, mas não vai precisar ter filho, né? Que seria um grito de liberdade, por exemplo, num dado momento. Tem essa mulher que não podia trabalhar, tinha que ter autorização no dado para poder trabalhar. A mulher que não podia votar. Ou seja, esse espelho vai me mostrando uma mulher que vai querendo e vai buscando conquistas, vai atrás de conquistas, e essas conquistas, por outro lado, vai dando para ela uma carga a mais. Por exemplo, a questão do trabalho, que era importante, e é importante, e a mulher tem avançado, ok, profissionalmente vamos avançar. Entretanto, um dos ganhos é dupla jornada, tripla, ou sei lá que jornada a mais que ela está ganhando, né? Nessa trajetória. Pois bem, como Moisés colocou, a nosso meio, a indústria fazendo o que ela faz boa e bem, principalmente, que é a questão do marketing, né? Aqueles bebês lindos, aquelas mulheres ultraproduzidas e aquela ideia de encantamento e romântica de que, de fato, a questão da amamentação ou do aleitamento e tal é a chave, mas a latinha vem amarela, né? O laço vem amarelo e uma coisa é como se fosse a outra, e essa mulher vai sendo submetida a isso. E nosso espelho, olhando essa mulher, não dá para pensar na amamentação antes, por exemplo, de saber que uma boa parte dessas mulheres engravidam, ao menos sem estar pensando, não é planejado. Essa mulher se vê grávida, ela se vê já num período gestacional não planejado de maneira geral, que é o retrato dessa mulher que talvez a gente tenha que olhar com mais cuidado. E uma vez grávida, como que ela é entendida no sistema? E aí nós temos a Janine, né, com a questão do ministério, que comentou, inclusive, sobre uma série de ações e providências, né, de campanhas, de apoios existentes. Mas essa mulher que vai chegar num posto e vai precisar achar um posto onde ela possa ser atendida, né? E que atendimento ela vai ter nessa questão inicial do pré-natal, né? Vai encontrar um médico muitas vezes sobrecarregado, em estruturas que, infelizmente, nem sempre a questão do multidisciplinar está minimamente estruturado. Então, ela vai num pré-natal onde o suporte é muito questionável, realmente, é duro, porque muitas vezes não aparece a lista das consultas naquele dia, não aparece o profissional que era responsável para fazer, a balança naquele dia não funcionou, sabe? Essa mulher vai se vendo e vai transitando nesse caminho. Muito bom, a barriga vai crescendo, sim, né? Porque o tempo vai passando e a gestação vai avançando. Essa mulher, muitas vezes, no pré-natal, e eu já ouvi essa fala, inclusive, do professor Coríntio, que eu admiro muito também, essa pegada dele na questão do aleitamento, onde o médico perdeu absolutamente a mão ou a noção do papel dele no pré-natal, na questão dessa mulher grávida. Muitas vezes não se tem uma palavra sobre esse tema durante a gestação. Parece que essa mulher nem tem mamas, porque ninguém se refere minimamente a elas. Ou seja, muito menos falar um pouquinho do papel, falar da importância ou do estímulo para isso.
E talvez até perde a oportunidade de tratar sobre alguns mitos que já existiria, ou coisas e práticas que são defendidas ainda hoje, que já estão completamente já ultrapassadas. Bom, continuamos e a gestação vai chegando ao final. E para chegar ao final da gestação, vem a outra questão, e talvez uma das questões mais importantes para essa mulher antes de amamentar, que vai ser essa mulher em busca da experiência de quê? Do parto. No geral, quando nós olhamos, é uma mulher que não sabe onde dará a luz. Ela mora muitas vezes num município pequeno, nem todos os municípios têm uma estrutura de maternidade, infelizmente nem todos, né? Pode ser que ela vá chegar numa maternidade onde ela imagina que ela daria a luz e é transferida para uma outra ou para um outro município, né? Nessa coisa de saber onde vai dar a luz, onde vai ser o parto. Muito bom. Pensando no parto, o que é que uma mulher grávida, essa mulher que terá o desafio de amamentar, o que é que ela tem de informação de maneira geral? O que ela espera de parto de uma maneira geral? A ideia de que parto é um momento de extremo desafio, a ideia de que o parto, talvez ela vá pagar os pecados da vida dela agora, desta vez, porque o parto, dito entre elas, não é brincadeira, não. Quando vai se ouvir relatos de que, olha, quando eu cheguei na maternidade, que fui examinada e foi colocada, por exemplo, o soro, aí as coisas ficaram insuportáveis, ficaram muito difíceis, né? Então, a ideia de que agora ela vai passar por uma provação extrema e que sabe-se lá como ela vai sair desse desafio. Então, ela vai numa maternidade, que pode estar sujeito à ocitocina para acelerar parto, portanto, dar dor muito, muito, muito intensa, né? E essa dor intensa, ela é associada com sofrimento, que a gente já sabe que doer não é necessariamente sofrer, e ela vai ter sofrimento, porque provavelmente ela vai gemer, descompensar, vai gritar, vai pedir ajuda. Pode ser que ela tenha alguém que chegue nela e diga: olha, não grite, não faça esse barulho, não faça escândalos. Você não está na sua casa, você não está sozinha, você vai atrapalhar as outras. Pode ser que alguém diga: pode ficar pior se ficar gritando. Ou seja, será que se eu gemer, se eu gritar, vão fazer alguma coisa comigo? Essa mulher pode refletir e pode entender dessa maneira. A ideia de pânico vai aumentando. Ou, num dado momento, se ela pede ajuda, que a dor está muito intensa, será que nesse local existe a possibilidade de uma analgesia? Será que tem anestesista nessa instituição? Embora os programas dizem que existe a disponibilidade de analgesia para quem pedir e tal. Quer dizer, na prática, essa mulher tem um suporte de analgesia, tem a garantia disso para aliviar um pouco a dor para quem solicitar. Essa mulher, será que já pode contar com o auxílio, seja de uma doula, de uma enfermeira que está ali no ambiente para dar alguma atenção para esse momento tão crítico? Né? Nos históricos, nas histórias, né, do jejum, e se ela pedir um pouco de água, alguém vai poder dar? Ou será que ela está em jejum ainda? Porque pode ser que precise de uma cirurgia. Ela pode levantar, andar, vai ser respeitada nisso? Alguém vai querer romper a bolsa, fazer a miotomia, romper a bolsa?
né? Como elas dizem, estourou a bolsa, e aí a dor de novo começou a aumentar muito. Nós estamos olhando, esse é o espelho, uma parte da história dessa mulher, que depois a gente vai demandar algumas coisas dela. Mas ela está, naquele momento, realmente necessitando de ser olhada com um pouco mais de atenção, de cuidado, de acolhimento, de empatia, seja lá o nome que a gente queira dar. Mas ela ainda está num processo que, das histórias, vem na hora do parto, deitada. Os partos ainda são realizados, de maneira geral, na posição litotômica. Né? O trabalho de parto, ela deitada, com ocitocina correndo na veia, na posição deitada, com a perna levantada. Algumas referem com as pernas amarradas, e elas se sentem amarradas no apoio daquela perneira, para atravessar esse caminho que é o trabalho de parto. Muito bem. Muitas vezes, nesse momento, o pânico já está instalado. O que essa mulher não pôde aproveitar até aqui? Ela não pôde desfrutar até aqui. Ela não pôde desfrutar de ter entrado em trabalho de parto, né, de maneira espontânea. Até aqui, ela não pôde e não teve e não tem tido, de maneira geral, o acolhimento de alguém dizer realmente, olha, a senhora pode ficar naquele espaço, se quiser andar, pode, se quiser andar, pode andar, pode agachar, pode tomar uma água, pode, se quiser comer uma torrada, se ela pode, né? E será que a gente tem um chuveirinho lá para dar permitir que ela use uma água morna para diminuir o desconforto, né? Pode ter uma massagem, né? Foi garantido a presença do acompanhante no trabalho de parto de uma maneira espontânea, ou alguém teve que ficar brigando para entrar, esse marido, porque não podia ver alguma coisa que eventualmente pudesse estar acontecendo ali, né? Então, todo esse movimento que a gente observa durante o trabalho de parto, ele vai numa crescente, e numa crescente cada vez com sinalização de que pode piorar, né? É aquela história, tá ruim, mas pode ficar pior. Por quê? Na medida em que vai chegando o período expulsivo, o desespero dela de terem que, por exemplo, como se ouve nessas histórias, a ideia de alguém pular na barriga, né? Que é para sair esse bebê. Alguém vai pular. Então, na hora que o bebê ia sair, alguém foi lá e pulou, apertou, né, para a saída desse bebê. Então, veja, o que é que nós estamos, antes de partir para a questão da amamentação, estamos criando uma condição de desafio tão grande, né, levando uma ideia de pânico tão grande para essa mulher, que atravessar essa parte que é dar à luz parece, de fato, algo intransponível. Na hora em que esse bebê sai, né, com muita dor, desespero, pedidos de cesárea durante o trabalho de parto, e ela pede porque pede. Por quê? Porque ela acredita, ela ainda tem aquela ideia de que, se ela tivesse recursos, teriam feito uma cesárea nela. Se ela tivesse convênio, teriam feito cesárea. Se ela tivesse dinheiro, teriam feito cesárea. O que é que demonstra que, durante o pré-natal, nós, médicos, ou principalmente obstetras, nós não conseguimos mostrar
a diferença entre o parto normal, o parto natural, e uma cesárea. Nós não conseguimos responder de maneira transparente, clara, a diferença quando alguém diz, doutor, mas qual que é o parto mais seguro? A tendência é de que se diga, a cesárea é mais tranquila. E ela perguntou qual era o mais seguro. E talvez essa resposta é mais tranquila, a gente tenha que ver, é mais tranquila para quem? E a mulher perguntou qual era o mais seguro. Fica aquela ideia de que se eu tivesse pago, teriam feito já cesárea e eu não teria o sofrimento do parto. Este é uma outra questão que vai fazendo com que a imagem dessa mulher, nesse espelho, vai ficando essa imagem com uma estrutura de maior sofrimento, de maior dificuldade. E que depois pode reverter numa situação onde, de fato, fomos nós que perdemos a oportunidade de inseri-la num contexto onde fizesse diferença realmente essa nossa fala da questão do aleitamento. Então, nesse momento do parto, o que ela não teve, de fato? O desencadear espontâneo, a liberação espontânea da ocitocina, uma fisiologia respeitada desse trabalho de parto, com contrações que vêm, que vão embora e que vão, aos poucos, tomando praticamente a conta, digamos, da preocupação desse cérebro que deveria estar sendo protegido, desse neocórtex que deveria estar fazendo esse link com o bebê, né? Essa atenção com o bebê e com o momento que ela vai passar, sendo resultado de confiança e segurança pela experiência, porque ela está pronta para isso, a natureza, como bem disse o Moisés, ela tem todas as ferramentas, né, para isso acontecer, quer dizer, ecologicamente, as coisas não são improvisadas, né? Tem um caminho, tem o desencadear, tem o tempo do trabalho de parto. Aquela situação que a gente fala, onde a mulher, em franco trabalho de parto, está na partolândia, o que é isso? O que é a partolândia naquele momento? É trabalho de parto franco, no estado de confiança, onde ela deixa de ficar preocupada, ela deixa de ficar olhando quem está ali, ela abre mão do medo da próxima contração, ela esquece o relógio, ela embarca na experiência. Embarcando na experiência, vai ter um momento em que ela vai ter os puxos. Vai ter um momento em que ela vai ter vontade de empurrar. Vai ter um momento em que ela vai querer posição para ter esse bebê nascer. Se nós estivermos preparados, ela vai se colocar como precisando de achar o jeito, e a gente vai falar do jeito que você quiser. Esta é a hora que algumas ficam de cócoras, algumas assumem posição de 4 apoios, seguram alguma coisa. A gente vê as posições mais, aspas, esdrúxulas, estranhas, diferentes. Mas se estivermos olhando, acompanhando, escutando o bebê, a gente vai ver que o batimento de bebê está bom, a mãe, a coisa vai bem, e ela vai achar a posição desse bebê nascer. Aquela situação de, mas o corte que eu levei deu 18 pontos, como outro dia eu vi uma situação. Se ela realmente foi devidamente preparada, no sentido de informada e tem a estrutura mínima de assistência do parto, ela não vai estar preocupada com esse corte, não vai estar preocupada com 18 pontos, porque não vai ter corte na rotina, não vai ter episiotomia para todo mundo, a coisa vai ser seletiva. Essa mulher, num dado momento, ela vai ter a confiança de entregar esse bebê. E vai entregar de que maneira? De uma maneira muito mais tranquila, muito mais suave.
nessa saída desse bebê, nesse desprendimento desse bebê. E esse momento onde a gente recebe esse bebê, imagina e devolva de novo para essa mãe que pariu. Esse bebê pariu. Foi parido por essa mulher que acabou de receber de volta para onde? Para o colo dela. Foi entregue para ela. Esse momento ela pega de novo essa criança e ela reconhece que é resultado do esforço dela. Aquele bebê é dela. Ela vibra e ela entende o esforço que ela fez até ali. E ela já grita para aquele bebê: eu te amo, a mamãe faria tudo de novo. Aquele bebê começa a fazer sentido. Não é resultado de manipulação, de empurrar, de pular a barriga, de fazer episo gigante, de fazer fóspedes de uma maneira sistemática, de mandar ela ficar aqui. Aquele bebê, naquele momento, faz sentido para ela. E aquele bebê vai receber, então, por mais um instante, um pouco mais de sangue, um pouco mais de hormônio, né? Vai ter o tempo adequado aí da ligadura de cordão. E vai estar pele a pele. E é um bebê que já pode, né, como foi dito na questão aí dos hospitais amigos da criança, já podem estar sendo cumpridos aí alguns passos que facilitarão depois nessa questão do desafio da amamentação. Então, esse caminho feito até aqui é um caminho que vai dar significado para essa mulher dessa experiência que ela está tendo, que é a experiência de dar à luz. Uma vez com esse bebê no ventre, tendo alguns já lambido o mamilo ali, não o amamentar, o sugar, mas tendo cheirado muitas vezes, lambido, né? Sendo acolhido por essa mulher, talvez aí seja um dos momentos em que nós possamos estar preparando e facilitando a vida dela para daqui a um pouco ou para os próximos dias. Porque, em seguida ao parto, o que é que a gente vai ter? Né? Terminou, provavelmente não vai ter, se teve alguma laceração, alguma coisa, com analgesia, faz-se a correção, se não, local, corrige. Essa mulher vai para o puerpério, vai para o quarto. Né? Para o quarto, muitas delas chegam, são colocadas lá, sem a menor, muitas vezes, estrutura mesmo, né? Cadê esse acompanhamento, essa recepção? Como é que está tudo? Nasceu, cada um pega, vira as costas e um abraço, toma, o bebê é seu, agora amamenta, tá bom? Quer dizer, e nesse dia seguinte, a quantidade, vai ter leite já? Será que ela sabe que no dia seguinte não vai estar jorrando leite? Né? Quer dizer, nesse momento inicial em que o leite não jorrou, vem a insegurança de: será que eu vou produzir o suficiente? Será que eu vou conseguir cuidar desse bebê? Será que esse bebê não vai quebrar, não vai cair, não vai... Vem um momento de muita insegurança. E muitas delas vão de alta com muito pouca orientação sobre a amamentação. E aí, se a gente pegar esse espelho que eu estou falando, vamos olhar. Essa mulher, muitas vezes, vai chegar numa casa onde a estrutura é mínima. Ela vai chegar na casa com o bebê para ser alimentado, ela vai chegar na casa onde ela vai ser responsável para cuidar da comida, cuidar da roupa, e mais grave, muitas vezes é ela quem vai ter que ir atrás do sustento muito mais precocemente do que a gente imagina. Então, o que nós acabamos trazendo, ou esse amamentado do ponto de vista, o aleitamento do ponto de vista da mulher?
muitas vezes, é não estarmos enxergando que essa mulher, em busca das conquistas que elas naturalmente têm, elas foram agregando responsabilidades e cargas que, além do parto, além do bebê, muitas vezes tem uma demanda gigante. Então, num pós-parto imediato, antes da vida alta, talvez ela merecesse um minuto de atenção e dizer, reforçar, que um dos papéis dela naquele momento seja sobreviver às questões relacionadas ainda às modificações hormonais, emocionais, do baby blues lá, daquela tristeza, talvez algumas da própria depressão, que temos que ficar atentos. É sobreviver àquilo e conseguir alimentar esse bebê, conseguir sobreviver e alimentar, e focar nisso, tirar dessa mulher aquela obrigação praticamente inerente de cuidar da casa, né? De cuidar de não sei quem que está lá, de fazer... Quer dizer, nós temos que ter esse cuidado, né? Por quê? Porque senão não dá para segurar a onda. No fundo, se nós não tomarmos cuidado, o que a gente está gerando? Né? Essa mulher vai se olhar e aquela história de será que eu vou ser uma boa mãe? Né? Aquela fantasia que ela tinha de ser a melhor mãe do mundo, daquele bebê que estava no ventre e tudo mais. Alguém tem que dizer para essa mulher que ela realmente precisa ser a melhor mãe possível. Alguém tem que dizer e reconhecer que, e o Moisés também colocou, o amor não está vinculado a necessariamente amamentar, a dar o leite, a tirar do peito. Talvez a gente poder reconhecer que a capacidade que essa mulher tem de se colocar, de se doar, é tão grande que ela extrapola a questão das mamas que ela carrega no peito. E talvez, e aí eu vou até usar uma frase que eu vi outro dia de um artista, um poeta, né, da questão, falando dessa possibilidade da mulher, quando ela parte sem medo, em busca dessa experiência de parto, ela é capaz de permitir que o coração dela se divida em dois. Um pedacinho fica para ela, e a grande parte vem, ela dá para quem vem depois. Né? Ela se permite colocar, ela se doa, ela faz qualquer coisa por esse bebê, mas ela precisa fazer essa coisa como, inclusive, parece como nós combinamos nossa fala, viu, Moisés? Porque esse vem depois, essa posição a posterior, ela não pode ser traduzida como julgamento, ela não pode se sentir menor, ela não pode se sentir punida se ela tiver que, na luta da sobrevivência, ter que voltar mais precocemente para o trabalho. E essa amamentação, esse aleitamento ser interrompido mais cedo. Se ela tiver que inserir outros alimentos mais precoces, porque muitas vezes a estrutura não comporta uma criança onde ela trabalha. A patroa não deixa que leve o filho, ela não tem um cantinho para amamentar. Então, e eu estou encerrando a minha fala, trazendo, na verdade, eu sei que esse espaço é o espaço onde existe a possibilidade de muitos gestores que nos ouvem, né, de pensar, e que estão também relacionados à questão da saúde pública, né, das políticas públicas, do desenho. Quer dizer, nós temos que acolher realmente essa mulher, reconhecer que uma mulher ela é capaz de abrir mão de tudo por conta desse filho. Mas nós temos que pensar, em termos de saúde, nossa posição, nossa postura hoje, talvez seja rever
os modelos na assistência primária, né? Quer dizer, na hora que essa mulher pensar em engravidar, ou cadê nosso planejamento familiar, né? O que nós temos? Está pensando em gestação? Quais os cuidados que a gente tem que ter, né? O segmento do pré-natal, o que a gente precisa fazer no pré-natal, o plano de parto, o que é isso? O profissional precisa saber disso. A estrutura, onde vai ganhar esse bebê? Essa mulher precisa conhecer esse local, né? Inserção multiprofissional, ela tem que existir, né? O médico tem que abrir mão da situação de achar que ele é exclusivo. Sem ele nada acontece, muito pelo contrário, muitas vezes acontece muita coisa exatamente porque ele não está lá. Temos que reconhecer que é equipe, é time. E se time realmente, se foi o goleiro que fez o gol, se foi o centroavante, a gente precisa vencer esse jogo e ajudar essa mulher a vencer esse jogo. Então, nas faculdades, nós temos que estar atuando de novo, né? Nós, da Parto Sem Medo, desenvolvemos algumas estratégias, a gente tem atuado na coisa privada, né? Com as equipes que assistem pacientes, que muitas vezes vai ter parto no plantão, o que não pode ser dito na hora que admite uma mulher em trabalho de parto, para não quebrar o mínimo de confiança que ela tinha na possibilidade de um parto normal, né? Quando você chama um anestesista, o que ele precisa fazer para ela continuar tendo parto, para não estragar esse parto, para não dar uma dose absurda, o que o pediatra precisa fazer efetivamente e o que ele pode abrir mão sem comprometer nada da questão da assistência desse bebê. Então, talvez, do ponto de vista da mulher, a perspectiva da mulher, e eu realmente eu encarnei aqui um pouco essa mulher, é olhar no entorno. Se for uma mulher grávida e pensasse no aleitamento, eu queria olhar no entorno e perceber que as pessoas estão comprometidas com o resultado daquela minha experiência, porque o filho seria meu, a experiência é minha. E quem estiver no entorno está para apoiar. A ideia é de apoiar, e não de tomar o lugar de quem vai passar pela experiência. É apoiar, por exemplo, a gestação, o parto, e apoiar o aleitamento materno com todas as características e benefícios que nós sabemos que tem. E jamais querer substituir a protagonista principal dessa história, que, de fato, é essa mulher e esse bebê. Essa era o que eu queria, as considerações que eu gostaria de trazer para a gente conversar um pouquinho. Eu sou um entusiasta desse tema, eu gosto muito de poder estar participando com colegas, especialmente, eu acho que eu tenho que falar mais, principalmente vocês, gestores, que muitas vezes têm eventos que vocês mandam seus representantes, alguns chefes das maternidades, mas esses, quando retornam para os seus ambientes, talvez não consigam reproduzir o que precisa ser feito, porque muitas vezes está muito longe do que se praticava, do que era até um tempo atrás a boa prática obstétrica e o que é demandada hoje e o que se precisa hoje. E hoje eu acho que o que nós precisamos é propiciar experiências realmente melhores para os nascimentos e para esse segmento puerperal. Muito obrigado a todos e a todas. Roberto, eu que agradeço a sua fala, eu acho que você trouxe grandes reflexões para a gente aqui, pensar, né, nesta mulher, né, como é essa mulher, o contexto dessa mulher e como nós, como os profissionais, estamos abordando esta mulher, né? Desde, como você colocou, né, ela quer engravidar, ela não quer engravidar, que apoio nós estamos dando a ela, durante esse pré-natal, como estamos abordando esse pré-natal, este parto, né, como ele está sendo feito, né, como a gente está abordando a questão da amamentação, né, colocar, né, nessa mulher, né, a realidade de uma mulher, né, dentro do nosso país, como é que ela é, né? Então, assim, brilhante essa sua fala, eu agradeço muito, e